Fala pessoal, tudo bem? Vamos conhecer hoje o programa Word, o editor de texto da Microsoft, e conhecer os principais comandos que a gente pode fazer, pelo menos os mais usados, que é a parte de formatação de texto, tá ok? Então vamos lá, para começar, vamos colocar Word e vamos abrir o programa. Ele deve começar com uma tela assim, você pode começar clicando aqui em novo para começar um novo ou um novo documento em branco, tá? Tanto faz. E aqui aparece o Word. Basicamente o que nós temos aqui então, nós temos o padrão Windows, a barra de títulos aqui em cima, onde tem escrito documento 1 Word, onde documento 1 é o nome do arquivo que eu estou trabalhando, o Word é o nome do programa. Na versão nova do Word, dentro do pacote Office, a barra de menus, o menu ele foi transferido por guias, tá? Então nós temos essa guia, temos aqui a guia inserir, a design, layout, referência e assim sucessivamente. Então os menus se tornaram guias, ok? Aqui as guias, elas são divididas em pequenas seções, tá certo? Por exemplo, aqui na página inicial, nós temos uma seção chamada área de transferência, uma chamada fonte, outra parágrafo, outros estilos, tá? Em algumas dessas seções, vocês vão encontrar um pequeno símbolozinho na parte inferior, tá vendo? Esse símbolozinho significa que além dessas opções que aparecem aqui, há outras opções. Então, quando a gente dá um clique num desses, sempre vai aparecer uma caixa de diálogo, tá? Então, isso aqui é a caixa de diálogo para parágrafo. Nós temos aqui a caixa de diálogo para estilos, tá certo? Padrão Windows pode ser redimensionado. A gente já viu as janelas, né? Então, aqui está. Certo? Então, aqui nós temos o inserir. No inserir, nós temos também as seções. Temos páginas, tabelas, ilustrações, suplementos. E aí a gente vai usando cada uma dessas guias à medida que for precisando fazer alguma coisa no seu documento. Tá certo? Muito bem. Em seguida, devo mostrar para vocês, isso aqui são as réguas, tá? Essas réguas, elas podem ou não estar sendo exibidas para vocês, tá? Se não estiver sendo exibido para vocês, vocês procuram aqui o menu exibir e aí vai aparecer as seções de exibir, certo? E aqui tem régua. Então, olha, se você tira, eu não tenho mais as réguas aparecendo aqui. Se eu clicar em régua, vai aparecer as réguas. As réguas, elas estão medidas, elas têm uma medição em centímetros, tá certo? Então, eu tenho daqui até aqui 3 centímetros, daqui até aqui 14 centímetros e meio e daqui para cá mais 3 centímetros, tá? Então, todas são medidas, as réguas são em centímetros. Muito bem. E aqui é digamos, a área realmente que você vai trabalhar. É como se fosse o papel onde está sendo digitado a informação ou o texto que que você vai colocar. Esse texto, esse papel, digamos assim, ele pode afastar, ficar mais longe ou ele pode ficar mais perto de você, tá? Se você for com o teclado, no seu teclado, pressionar o Ctrl, manter o Ctrl pressionado e usar a rodinha do mouse, você pode afastar ou você pode dar zoom no papel, usando o Ctrl e a rodinha do mouse. Ok? Bom, já que a gente já sabe o básico da interface do Word, vamos começar a escrever alguma coisa aqui. Então eu vou escrever aqui
título número 1, desse jeito mesmo, tá? E vou dar Enter. Vocês vão observar que nesse exato instante a palavra título e a palavra número ficou com uma pequena observação em azul. Às vezes aparece em azul, às vezes aparece em vermelho, tá? Essa observaçãozinha é tipo o Word chamando a atenção para você que tem alguma coisa que pode ser modificado, caso você queira. Se você quiser saber o que você quer, o que ele quer dizer, se você quiser saber qual é o aviso que ele está dando, você vai com o mouse em cima da palavra, usa o botão direito do mouse e vai aparecer, por exemplo, aqui, ó, título. Tá vendo? Porque título está sem acento. Então ele está dizendo, olha, você tem certeza que você não queria escrever título em vez de título? Então você clica em título, ele corrige. A mesma coisa em número, vou clicar com o botão direito e vai aparecer lá, número com acento, porque eu tinha colocado número sem acento. Então ele ficou na dúvida. O Word quis saber se é número mesmo ou número. Nesse caso eu quero número. Tá certo? Bom, aqui eu vou colocar aqui um parágrafo, tá? Eu vou dar um pause no vídeo para em seguida a gente retornar, para não perder tempo do vídeo digitando coisas, ok? Muito bem, voltamos então, já temos então dois parágrafos, tá certo? Eu vou colocar agora mais um título aqui. E colocar outro texto, vou dar uma pausa. Aqui está então, eu tenho o texto, vou afastar um pouco para a gente poder ver, a gente já sabe, Ctrl e a rodinha do mouse. Então tem o título número 1, tem muito espaço aqui, vou dar um delete bem aqui para ficar bem junto, ok, melhorou. Aí dois parágrafos, tá certo? E depois outro título e mais dois parágrafos. Muito bem, vamos começar a entender então como a gente faz para ajustar esse texto. Ok, vamos entender assim, o termo que nós usamos no Word para configurar o texto, para mostrar como o texto deve ser exibido, deve ser impresso, é chamado de formatação. Então nós vamos formatar esse texto. Esse texto pode ter diversas formatações diferentes. Cabe a você escolher como você quer formatar o seu texto. Então, começando pelo básico. Vamos supor que eu queira a palavra título, tá certo? A palavra título, eu quero formatar somente a palavra título. Então, o que é que eu faço? Eu posso clicar no início da palavra título, seguro o mouse e arrasto até o final. Então, a palavra título agora está marcado. Qualquer coisa que eu fizer em relação à formatação vai ser em respeito somente à palavra título, porque é só o que está selecionado. Então, por exemplo, se eu for aqui na guia inicial, eu vou ver que aqui está escrito Calibri, ou seja, eu estou usando uma fonte chamada Calibri. Se eu clicar aqui do lado, eu posso trocar para a fonte Arial. Ou, se eu clicar aqui, eu posso colocar para uma fonte chamada Cambria, certo? Ou ainda, eu posso trocar para uma fonte chamada Constância. E aqui ao lado eu tenho o tamanho dessa fonte. Então tem aqui 11, 12, 14, 18, 28, 48, por exemplo. Fonte 48. As fontes não precisam, o tamanho da fonte não precisa ser somente o que tem aqui. Por exemplo, do 36 eu pulo para o 48. Vocês estão vendo aqui? 36 para o 48. Mas você pode escolher qualquer número entre eles. Então, por exemplo, em vez de 48, eu posso querer, usando o teclado, eu posso colocar 40. Não precisa ser necessariamente um dos números que tem lá. Pode ser o número que você quiser. Tá certo?
Vamos voltar aqui na barra de títulos, aqui em cima, onde tem essa setinha torta. Essa setinha torta significa desfazer. Se eu der um clique aqui, eu desfaço, volto para onde o último comando que eu dei. E se eu for clicando, eu vou desfazendo tudo o que foi feito. Certo? Muito bem. Agora vamos supor então que eu não quero somente título. Agora eu quero todo o texto. Todo o título número 1. Existem duas formas de você fazer isso. Na verdade, três. De você selecionar título número 1. O primeiro deles é clica no início e arrasta até o fim, ou ao contrário, clica no fim e arrasta até o começo, é a mesma coisa. E aí você vê que título número 1 ficou em destaque, então qualquer coisa em relação à formatação agora será em relação a título número 1. Vamos lá só para a gente ver. Olha lá, tá vendo como mudou o tamanho da fonte? Vamos desfazer. Pronto. A outra forma de selecionar é você levando o mouse para o seu lado esquerdo. Observa que o que vai acontecer é que de repente o mouse vira uma seta ao contrário. Tá vendo? Vamos lá, vamos virar, pronto. Se eu fizer isso, significa que se eu der um clique aqui, toda essa linha de texto vai ser selecionada. Tá certo? Então é outra forma de você selecionar o que você quer. E a terceira forma é se eu der um triplo clique em título número 1, todo esse parágrafo aqui, título número 1, vai ser selecionado. Então vou dar um triplo clique aqui, 1, 2, 3. Olha o que aconteceu. Para deixar isso mais claro, vamos para esse parágrafo aqui. Vamos supor que eu queira selecionar todo esse parágrafo aqui. O que é que eu posso fazer? Triplo clique aqui, 1, 2, 3. Olha o que acontece, todo o parágrafo fica selecionado. Eu poderia também, nesse parágrafo, clicar no início e arrastar até o fim, como a gente viu, ou trazendo aqui para o lado, eu dou um clique, seguro e arrasto para baixo. E aqui eu solto o clique. Também selecionou. Como eu disse, as três formas de você selecionar. Tá certo? Então, 1, 2, 3, seleciono todo o parágrafo. 1, 2, 3, seleciona todo o parágrafo. 1, 2, 3, seleciona todo o parágrafo. Certo? Então, aqui na formatação, eu posso agora mexer somente nesse título número 1. Então, vou colocar aqui em Arial, tamanho 14. E aqui eu tenho alinhamento à esquerda, centralizado e à direita e justificado. Vamos conhecer esses caras aqui. Ele está, nesse caso, como vocês podem ver, já está selecionado, significa que ele está alinhado à esquerda. Se eu clicar aqui, ele fica ao centro. Se eu clicar do lado, ele vai ficar alinhado à direita. Tá? O justificado não vai dar para a gente ver, não com o título, mas a gente vai ver depois aqui com o parágrafo. Então vamos colocar ele no centro. E agora vamos para esse parágrafo aqui. 1, 2, 3. Pronto, selecionei. E agora eu vou clicar no justificado. Olha o que acontece. Ele vai ficar reto aqui na esquerda e reto também na direita. Tá vendo? Justificado significa que ele fica todo equilibrado em relação ao texto. Aqui ele fica centralizado. Aqui ele fica alinhado à esquerda. Aqui ele fica alinhado à direita. Certo? Ok. Aqui do lado nós temos espaçamento de linha. Tá? Então se eu clicar, o que é o espaçamento de linha? É o espaço, deixa eu mostrar aqui, é o espaço que vai ficar entre as linhas. Então entre a linha 1 e a linha 2, entre a linha 2 e a linha 3, entre a linha 3 e a linha 4. É o espaço que fica entre linhas, é chamado espaçamento. Então à medida que você vai aumentando, você consegue aumentar o espaçamento entre as linhas. Tá certo? Vamos colocar aqui 1.5 para a gente poder ver. Então vamos dar uma formatação melhor então a todo esse parágrafo aqui. Então 1, 2, 3. Eu quero esse parágrafo em Arial, tamanho 12. Aqui eu tenho em negrito, em itálico ou sublinhado.
certo? Vou deixar assim normalmente mesmo, sem ser em negrito, sem nada, tá certo? E vou deixar ele justificado. Tá bem? Ok, agora eu quero fazer a mesma coisa com esse segundo parágrafo aqui. 1, 2, 3. Eu vou colocar em Arial, tamanho 12. Desculpa. Espaçamento de 1,5 e justificado. Tá certo? Agora vamos dar uma olhada aqui nessa régua, tá? A régua que tem aqui em cima. Vou agora fazer o seguinte, eu vou selecionar o primeiro e o segundo parágrafos. Pronto, tem os dois parágrafos aqui selecionados. Aqui na régua eu tenho 3 pontos de marcação. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. E mais um outro que é um retângulozinho pequenininho que vai ficar aqui embaixo. Eu já vou falar sobre ele. Vamos começar com esse de cima. Se eu clicar nesse de cima e arrastar, olha o que acontece com o texto. Apenas a primeira linha do parágrafo está sendo empurrado para onde o marcador está sendo colocado. Tá vendo? E agora, esse segundo, quando eu clico no segundo, é o que acontece todo o segundo. Todas as linhas estão sendo modificadas em tamanho, menos a primeira. Se eu vier agora para esse lado de cá, o que é que vai acontecer? Todas as linhas estão sendo mexidas tá certo? Pelo marcador. E esse quadradinho aqui? Bom, esse quadradinho, ele tanto arrasta o da primeira linha, quanto os das linhas superiores. Então, olha só, eu vou clicar agora no quadradinho e todos eles estão sendo afastados. Tá certo? Porém, você pode fazer isso também de outra forma. Aqui você tem aumentar recuo e aqui diminuir recuo. Então, se eu clicar em aumentar recuo, olha o que a gente faz. Vai afastando, vai afastando, vai afastando, vai afastando. E aqui volta, 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 volta e volta. Ok? Vamos em frente? Vamos em frente. Então vamos desfazer tudo. Eu vou clicar aqui nessa setinha. E vou até aqui. Pronto. Desfiz tudo que foi feito até agora. Agora eu vou selecionar todo o texto. Todo o texto. Agora eu vou formatar tudo. Então vamos lá. Eu quero isso aqui em Arial, tamanho 12, espaçamento de 1.5. Vou clicar aqui do lado, vai aparecer a opção de recuos e espaçamentos, tá certo? Isso aqui, basicamente o que está aqui, o que a gente acabou de fazer, aparece aqui, ó, espaçamento entre linhas 1.5. E eu tenho aqui um espaçamento antes e depois. Isso significa que é o espaçamento do parágrafo. Observa o seguinte, em depois, nesse caso, está escrito 8 pontos. No antes está escrito 0. Então, se vocês observarem aqui no espaçamento aqui, antes do parágrafo, está muito colado, está 0. O espaçamento depois do parágrafo está bem maior, está em 8. Está vendo? 8 depois e 0. Então, se a gente aumentar isso aqui, por exemplo, a 8 também, e der OK, está vendo que o espaçamento aqui também aumentou antes do parágrafo, espaçamento depois do parágrafo, tá certo? Só para a gente saber isso aí. Vamos colocar ele justificado, tá? Então, isso aqui é alinhando à esquerda, alinhar pelo centro ou centralizar, alinhar à direita, e isso aqui é chamado de justificado. Então vamos supor também que eu não queira em preto, quero que essa fonte fique laranja. Por algum motivo eu quero que seja laranja, ele vai ficar laranja. Vamos fazer
Vamos colocar em azul, azul. Pronto, tá, agora está em azul. Porém, o título eu quero dar destaque, então eu vou fazer o seguinte. O título vai ser em negrito. Aqui nós temos maiúsculas e minúsculas com uma setinha. Se eu clicar, aparece primeira letra da frase maiúscula, minúscula, maiúsculas, colocar a palavra em maiúscula, certo? E alternar. Eu vou colocar tudo em maiúscula e vou centralizar. Só que eu vou dar um tamanho maior para dar mais destaque e vou colocar em tamanho 16. Vou fazer a mesma coisa no de baixo. Arial 16 no tamanho azul, em negrito e centralizado. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. 1, 2, 3. Vou dar um recuo na primeira linha. E eu quero que esse recuo se repita nos demais. Eu quero que o recuo se repita nos demais parágrafos. Tá bem? Bom, o que a gente pode fazer então? Clica, triplo clique e leva até lá. Ou triplo clique e leva até lá. E triplo clique e leva até lá. Isso é uma forma, tá? Vamos desfazer. A outra forma é simplesmente você coloca um clique, dá um clique sobre o parágrafo que você quer. Bem aqui então chamado pincel de formatação. Pincel de formatação. Eu vou dar um clique nesse pincel de formatação e vou clicar de volta agora no segundo parágrafo. Pronto, ele já repete a formatação que tem aqui em cima, tá certo? Então, de novo, eu clico aqui, pincel de formatação, clico no terceiro, pincel de formatação, clico no quarto. Ele repete a formatação de onde o mouse está e você vai repetindo. Assim você não precisa ficar perdendo tempo colocando todas as formatações que você colocou antes. Vamos dar um exemplo? Vamos colocar esse parágrafo. Vamos colocar ele alinhado à esquerda. Pronto. Vamos mudar a linha dele para 1. Vamos mudar a linha dele também para 1. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Clico no primeiro, pincel de formatação. Ele copiou a formatação que tem aqui e eu agora vou transferir para esse segundo. Eu copiei a formatação que tem no primeiro e vou copiar para o segundo. Pronto. Agora eu posso copiar o do segundo e transferir para o terceiro. E agora eu posso copiar o terceiro e transferir para o quarto. E assim você tem a mesma formatação em todos os parágrafos. Tá certo? Bom, para finalizar, a gente viu que para selecionar um texto eu posso clicar e arrastar. Para selecionar uma linha eu posso clicar. Para selecionar várias linhas eu clico e arrasto. Para selecionar um parágrafo eu dou um triplo clique. Mas e se eu quiser selecionar apenas uma frase? Apenas uma frase. Então, por exemplo, eu quero a frase que vai de por exemplo até correspondentes. Bom, eu posso clicar em por exemplo, clicar e arrastar e chegar até em correspondentes. É uma forma mais, talvez não a mais prática, mas é uma forma. E aí eu posso fazer a formatação só para esse texto aqui. Então eu posso colocar ele em itálico no tamanho 16, por exemplo, tá certo? Desfazendo. Se você não quiser usar a setinha para desfazer, você usa o comando Ctrl Z. Aparece lá escrito lá, ó, Ctrl Z. Ctrl letra Z. Tá? Então, voltando. Se eu quiser então pegar essa frase que vai de para até o ponto que fica complemento entre si,
como é que eu faço? Eu posso selecionar o para e ir até o ponto do se, tá certo? Uma outra forma de fazer isso bem mais rápida, que o Word vai te ajudar, é o seguinte. Vai, pressiona a tecla Ctrl e dá um clique em qualquer palavra da frase. Pronto. Ele já seleciona toda a frase imediatamente. Vamos dar outro exemplo? Então, aqui, ó, clique em inserir e escolha os elementos desejados nessa galeria. Eu quero selecionar essa frase. Então, o que é que eu faço? Pressiono Ctrl, seguro e clico em qualquer palavra da frase. Então, vamos lá, peraí, deixa eu fazer de novo. Ok, Ctrl, clique. Pronto, toda a frase já foi selecionada. E aí você faz a formatação que você quiser com esse texto selecionado. Tá legal, pessoal? Bom, eu acho que para começar tá de bom tamanho já e a gente se vê depois. Tá legal? Então, tchau!